Então, bom dia a todos, né? Vamos começar nossa aula, né? Como eu disse antes, a gente vai começar a falar de séries, né? Tá certo? Então, a aula tem assim, séries em geral, né? E depois uma série específica, que é a série de potência, que é essa que a gente vai usar não só aqui em cálculo, mas em várias outras disciplinas. Perfeito? Então, vamos lá. Olha só. Então, a gente começa falando de sequência, né? Vocês, ao longo da trajetória estudantil, já estudaram sequência, né? Lá no ensino médio, quando viram PA e PG, né? Tá certo? Só que as sequências que nós vamos olhar aqui não são só desses dois tipos, né? A gente vai estar olhando para qualquer tipo de sequência. Perfeito? Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que é uma sequência? Uma sequência pode ser pensada como uma lista de números escritos em uma ordem definida, tá certo? Só que para nós, essa lista de números tem que ser sempre infinita, né? Porque se for finita, não nos interessa. Só interessa as sequências que têm infinitos termos. Perfeito? Olha aí, dessa forma, ó, o A1 representa o primeiro termo, o A2 representa o segundo, o A3 o terceiro e assim por diante. Perfeito? E olha, o reticências, né, ó, aqui diz que ela tem que ser infinita, como eu lhe disse. Se for infinita, não, se não for infinita, não nos interessa. Perfeito? Né? Então, como eu disse, A1 o primeiro termo, A2 o segundo e etc. A N é o enésimo termo, ou também pode ser chamado de termo geral da sequência. Tá legal? Então, vamos lá. Então, olha só, a sequência, em geral, é representada entre chaves ou entre parênteses, né? Eu costumo colocar sempre entre parênteses, né? Então, pode ser chaves ou parênteses. Perfeito? E também, ó, você pode, em vez de escrever todos os termos, você pode escrever apenas o termo geral, que também estará representando a sequência, né? Ó. Aqui, ó, é uma outra forma de você ver, ó. A N, né, representa cada termo, sendo que o N varia de 1 até infinito, como está aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4, etc. Perfeito? Bom, primeiro exemplo, né? Ó, essa é a sequência N sobre N mais 1. Eu vou preparar aqui para me mostrar aqui no quadro, certo? Deixa eu escrever aqui. Então, vamos lá. Deixa eu parar aqui a apresentação, tá certo? Deixa eu só aqui para a gente. Ah, tá aqui. Então, olha aqui no quadro. Olha aqui no quadro. Todos estão vendo bem o quadro? Sim. Tá. Como eu disse, ó, eu não vou colocar entre chaves, eu vou colocar entre parênteses, né? As duas notações, né? Aqui o termo geral, né? Então, aqui, ó, o enésimo termo, né? Ou o termo geral é N sobre N mais 1, tá certo? Ou pode ser representado dessa forma aqui, ó, sem essas partículas, eu vou entender que é a seguinte sequência, né? Vou colocar aqui alguns termos dela. Quem é o primeiro termo? Então, no lugar do N está o 1. Então, é 1 sobre 1 mais 1. Então, isso é meio. Quem é o segundo termo? Então, ó, agora o N é 2. Então, é 2
sobre 2 mais 1. Então, é 2 sobre 3. Fazer apenas mais 1. Estão vendo bem aqui embaixo? Aí embaixo está um pouco, acho que vai cortar um pouco. É? Tá. Então, eu vou colocar aqui do lado. Ok? Vou colocar aqui do lado. Então, aqui está o A3, ó. Vamos lá. Agora, o N é 3. Então, 3 sobre 3 mais 1 igual a 3 sobre 4. Perfeito? De tal maneira que isso daí se torna a seguinte sequência, né? Então, escrevendo da outra forma, pelos seus termos, né? Então, quem é o primeiro termo? Meio. Quem é o segundo termo? 2 terços. Quem é o terceiro termo? 3 quartos. Ó, do jeito que está aqui, ó, eu poderia fazer todos os termos aqui da sequência se eu tivesse vida suficiente para isso, né? Então, seria 4 quintos, etc., né? De tal forma que o termo geral é n sobre n mais 1. Tá certo? Então, esta é aquela sequência que está ali. Alguma pergunta? A ideia é bastante simples, né? Da minha parte, nenhuma. Tá. Então, ótimo, né? Então, essa é uma sequência dada dessa forma, mas podia ter sido dada dessa outra forma que eu vou já lhe mostrar aqui, ó. Podia ser assim, ó. Agora aqui tem que ser com chave mesmo, né? Digamos aqui, ó. O A1 é menos 2 e o AN mais 1 é 2 vezes o AN menos 3. Podia ser assim também, né? Isso é uma outra forma de dar uma sequência, né? Esse tipo de sequência aqui é chamada de sequência obtida por recorrência, né? Aí você tem ali, ó. O primeiro termo tu já tem aí, ó. O A1 é menos 2. Quem é o segundo termo? Aí, ó, tu tem que olhar como tá aqui, ó. 2, eu posso escrever assim, né? Ó, 1 mais 1. Então, o N é 1, tá certo? Então, é 2 vezes o N, quem é o N? 1, menos 3. E, portanto, vai ser 2 vezes o A1, que é menos 2, mais 3. Tá certo? Então, isso vai dar menos 4 mais 3, menos 1. Conclusão, o A2 é menos 1. Quem é o A3? Aí, novamente, né? É claro que você não precisa passar por essa etapa que eu estou fazendo aqui, né? Mas aqui você vê, ó, como está aqui, o N é 2. Então, é 2 vezes o A2 menos 3. Então, é 2 vezes o A2, nós encontramos e deu menos 1. Professor, Oi. não sei se eu perdi alguma coisa, mas no A2 é 2 vezes a N menos 3. O senhor trocou para mais 3 lá na penúltima conta do A2. Penúltimo termo do A2. Foi só um equívoco, me perdoe. Então, deu menos 7. Então, mudou aqui, né? Me perdoe o lapso. Então, olha só. Aí deu menos 14. Então, ó, aqui eu já ia errar de novo, né? Pelo mesmo motivo, né? Então, dá menos 17, tá correto? Fazer só mais um, o A4. O A4 eu vou fazer direto, né? Você pode interpretar assim, ó. O termo seguinte é sempre o dobro do anterior menos 3. Ó, então, o seguinte é o A2. Então, é o dobro do anterior. Se esse é o seguinte, o anterior é o A1, menos 3. Quem é o A3? É o dobro do anterior, que é o A2, menos 3, né? Que é o que diz aqui. Então, ó, é isso que vai acontecer aqui. Ó. O A4 é o dobro do anterior, menos 3. Perfeito? Aí vai dar 2 vezes menos 17, menos 3. Então, menos 34, menos 37. Perfeito? E assim por diante. Tá ok? De tal maneira que, se você for escrever os termos dessa sequência, né, ó, seria o seguinte, ó. O primeiro termo, menos 2. O segundo, menos 7. O terceiro,
menos 17, o quarto menos 37 e etc. Perfeito? Alguma pergunta até aqui? Tá? Não. Seguindo, então. Vamos ver um outro exemplo de uma década de recorrência, porque no slide a maioria está como aquela primeira, entendeu? Tem poucas de recorrência. Vamos colocar aqui uma que é bem conhecida dos senhores, né? Já viram ela muitas vezes, justamente em algoritmos, acredito eu, né? O professor lá pediu para gere a sequência fulana de tal. Vê se alguém reconhece se eu escrever só assim. E aí, alguém reconhece essa sequência que eu escrevi aqui? Obtida aí desta forma? Alguém é capaz de me dizer? Com certeza vocês já geraram ela e já fizeram um programinha para gerar ela em algoritmo, né? Então vamos lá. Então está aqui, ó. O A1 é 0, o A2 é 1. Aí quem é o A3? Aquilo que eu disse antes, ó. O A3 é o anterior, tá certo? E o anterior ao anterior, né? Vamos dizer assim, né? Na verdade é o último mais o penúltimo, tá certo? Então, ó, quem é o último aqui? É o A2. Quem é o penúltimo aqui? É o A1, né? Se você olhar daquele jeito, ó, o 3 é 2 mais 1, tá certo? Então, ó, seria o A... Aliás, 1 mais 2, né? É 1 mais 2, né? Então, o N é 1, tá certo? Então, se o N é 1, aqui é 1 mais 1, mais o A1. Então, é o A2 mais o A1, perfeito? Então, olha só. Então, é o A2 mais o A1. Então, é 1 mais 0, que é igual a 1, né? Vou fazer o próximo. Quem é o A4? Tá dando para ver aqui? O A4, dando para ver bem o A4? Tô dando sim. Tá, então, aí o próximo eu faço em cima. O A4 é o anterior a ele, né? Ó, mais o anterior a este, né? Ó. Na verdade, são sempre os dois últimos, né? O último mais o penúltimo. O caso no último aqui é o A3, que é 1, mais o penúltimo, que é 2, né? Ó. Então, isso dá 3, né? Ó. E assim por diante. Sabem que sequência é essa? Vou escrever aqui, ó. O primeiro é o 0, o segundo é o 1, o posterior é 1 de novo, o seguinte é 3, o próximo... Opa! Eu cometi um equívoco aqui. Aqui não é 2 não, né? É 1, né? Me perdoe aí de novo. 2. Né? Aí quem é o seguinte? A soma dos dois últimos. 2 mais 1. O seguinte, 3 mais 2. O seguinte, 5 mais 3. E assim por diante. Sabem qual é o nome dessa sequência? Lembram aí? Rapaz, vocês têm a memória muito curta. Fibonacci. É Fibonacci, perfeito, né? Então, esse aqui é uma outra forma de obter a sequência, que é chamada utilizando a recorrência, né? Ó, você recorre sempre a valores anteriores para achar o seguinte. Não é como aquela primeira que eu fiz, que conforme o N vai mudando, né? Ó, você já obtém o valor direto, sem recorrer a valores anteriores. Perfeito? Então, vamos voltar aqui para a apresentação, para continuar. Né, e seguir aqui com a nossa exposição, né? Então, vamos lá. Então, tá aí, né? Então, esse foi o primeiro exemplo. Aí, como eu disse, ó, o AN é o termo geral e tá aí a nossa sequência, né? Que eu acabei de fazer, né? Os outros exemplos que estão aqui são exatamente parecidos com esse, né? Essa aqui, ó.
menos 1 elevado a n, n mais 1, n. Aí, ó, esse aí é o termo geral, né? Quem seria o primeiro? Bom, como vai começar de A1, então vai ser negativo, né? Porque menos 1 elevado a 1 é menos 1. 1 mais 1, 2. Então, vai ser menos 2 sobre 3, porque 3 elevado a 1 é 3. Então, ó, o primeiro termo é menos 2 sobre 3, né? Então, vou escrever aqui o primeiro termo, né? E depois a gente só continua. Então, ó, então, como eu disse, ó, o primeiro termo vai ser menos 2 sobre 3. Esse é o A1, né? Esse é o A1, né? Quem é o A2? Quando eu for procurar o 2, o n vai ser 2. Então, vai ser menos 1 ao quadrado, vai dar positivo, e 2 mais 1, 3. E como o n é 2, 3 ao quadrado, 9. Então, vai dar 1 sobre 3. Alguma dúvida? Né? Repetindo aqui de novo. Então, menos 1 ao quadrado, isso aqui só vai dar o sinal, vai ser positivo. Tá certo? Como n é 2, 2 mais 1, 3. E 3 ao quadrado, 9. 3 sobre 9 é 1/3, né? Quando n for 3, aí vai voltar a ser negativo de novo, porque menos 1 ao cubo é menos 1. Tá certo? Aí quem vai ser o numerador? Como n é 3, 3 mais 1, 4. Tá certo? Agora é 3, então vai dar 27. Então, o terceiro termo é, se eu conseguir fazer, é 27. E assim por diante, tá certo? E assim por diante, tá certo? É isso que vai acontecer, né? Vamos lá. Olha aí, como eu lhe disse, né? Ok? Deixa eu apagar esse negócio aqui. Aí o próximo. Olha aí. Raiz quadrada de n menos 3, n começando em 3. Todos entendem por que o n tem que começar em 3 e não em 1? Alguém tem dúvida nisso? É porque senão vai chegar em números complexos. É isso. Senão vai ter número negativo e aqui em cálculo, né? Por enquanto, não. Até o cálculo 3, que é equação diferenciada, a gente só trabalha com reais. Né? Isso vai aparecer complexo no próximo semestre. Perfeito? Então, ó, como a gente só trabalha com reais, não pode aparecer número negativo aí no radicando, né? Então, para nós, raiz de número negativo não existe. Né? Então, seguindo. Aí eu tenho o termo geral, né? Perfeito? Então, ó, quando o n for 3, vai ficar 3 menos 3, 0, raiz de 0, 0. Esse é o primeiro termo. Quando o n for 4, 4 menos 3, 1, raiz de 1, 1. Quando o n for 5, 5 menos 3, 2, vai ficar raiz de 2. Então, vai ficar 0, 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4 ou 2 e assim por diante, né? Tá certo? Olha aí. Né? A ideia é bastante simples, né? Então, isso são exemplos de sequência. Olha essa outra aí que legal, né? Vamos fazer essa aqui na lousa, que eu acho que essa é boa aqui para a lousa. Interessante. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui o quadro enquanto... Colegas, vocês viram tudo que eu fiz, né? Porque aqui apareceu que parou a conexão, entendeu? Oi.
Alguém pode responder? João Pedro? Aqui travou tudo. Tá, mas vocês viram até a última, não viram tudo? Sim. Ah, tá. Então, vocês estão enxergando a lousa aqui, ó? Aquela última lá? Perfeito? Sim, professor. Sim. Sim, professor. Alguém está falando que quer autorização para entrar na aula. Vocês podem dizer para ele tentar entrar de novo? Que a gente já está com a tela aqui para entrar? Perfeito? O número é 6040, não sei quem é. Olhem aí no celular, por favor. Tá? Vamos seguir. Aí, olha aqui. Cosseno de NP sobre 6, né? Então, o termo geral, que é o AN, é cosseno de NP sobre 6. Quem é o A1? Quem é o A1? O A1 é, então, ó, esse aqui, né? Ó. Cosseno. Como o N é 1, vai ficar 1 vezes... Cosseno de 3π sobre 6, cosseno de π sobre 2, então isso é zero, né? Tá certo? Quem é o A4? Quem é o A4? Olha aí, aqui eu vou fazer mais alguns para você observar que esse é um tipo interessante, né? Um tipo legal de estudar. O A4, né? Vai ser cosseno de 4π sobre 6, né? Porque o N é 4, né? 4π sobre 6 é cosseno de 2π sobre 3. 2π sobre 3, 120, né? Perfeito? 120. Então é aqui meio também, né? Só que está no segundo quadrante, então é menos meio. Perfeito? Quem é o A5? Cosseno. Ficou ruim aí, né? Deixa eu mudar aqui a cor, que eu acho que vai ficar melhor. Cosseno de 5π sobre 6. Isso é 150, então é como 30, então é como esse, né? Então é menos raiz de 3 sobre 2, porque está no segundo quadrante. Né? Isso aqui já até lembra isso, né? Quem é o A6? O A6 é cosseno π, que é menos 1. Então, se eu seguisse, ia aparecer de volta esse, tá certo? Aí ia ser zero de novo, aí ia voltar para esse, aí ia começar o ciclo de novo. Tá certo? De tal maneira que esse negócio vai ficar assim, né? Ó, olha como é que é. Eu vou apagar aqui esse lado, tá certo? Olha como é que vai ser. O primeiro termo, raiz de 3 sobre 2. O segundo termo, meio. Perfeito? O terceiro termo, zero. O quarto termo, menos meio. O quinto termo, que é o A5, né? Menos raiz de 3 sobre 2. O próximo termo, eu esqueci qual é o próximo termo, ó. 5π sobre 3. Ah, é isso aqui, né? E o próximo, menos 1. Perfeito? Alguma pergunta? Não, professor. Pois é, e aí isso seguiria, né? Aí, ó, aqui voltaria a ser menos raiz de 3 sobre 2, menos meio, zero, aí meio, raiz de 3 sobre 2 e assim por diante. Perfeito? E assim por diante, tá ok? Né? Aqui o termo geral, cosseno de Nπ sobre 6, etc. Perfeito? Então, ó, não sei se você lembra que uma das que a gente viu
Estava assim, menos 1 elevado a n. Nessa aqui, a gente tem um termo negativo, aí o seguinte positivo. Aí um termo negativo e o seguinte positivo. Por quê? Porque o n hora é par e é ímpar, então ela fica alternando o sinal, né? Ó. Perfeito? Né? Isso aqui, ó, sempre que alternar o sinal, a gente fala que a sequência é alternada, né? Essa aqui também é alternada, mas de um outro tipo diferente desse, né? Nela, ó, vão ter vários termos positivos, vários termos negativos, depois vários termos positivos, vários termos negativos, e vai oscilar dessa maneira, que é um pouco diferente daqui é comum, né? É mais comum, a gente vai estudar mais desse tipo aqui. Perfeito? Mas vai aparecer texto, não se preocupe, não. Ok? Até aqui alguma pergunta? O colega que estava tentando entrar, que pediu autorização, conseguiu entrar? Sim, professor. Ah, beleza. Tá, então vamos voltar aqui para a apresentação. Então, vamos lá. Então, é isso, né? Essa última aí que a gente acabou de ver. Deixa eu aqui mudar o ponteiro. Pronto. Aí, vamos lá. Aí, como eu lhe disse, ó, tá aí, ó, né? Perfeito? Ó, na nossa, a gente não começou de 0, a gente começou de 1, né? Porque eu tô fazendo como nas outras, começando de 1, tá? Por isso que começou do raiz de 3 sobre 2. Tá ok? Aí, ó. Ache uma fórmula para o termo geral a n dessa sequência. Olha aí direitinho. Você tá vendo o que está acontecendo? Primeira coisa, a gente olha o sinal, ó. O primeiro é positivo, o segundo é negativo. O primeiro é positivo, opa, e o segundo é negativo. Perfeito? Ela está alternando o sinal. Então, ó, então já vou pensar assim, ó, o termo geral, ele deve ser de tal forma, né, ó, que tem que aparecer os sinais, né, ó. Então, vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Então, o que faz aparecer o sinal dessa forma aí, alternada, e não como no anterior, é o menos 1. Então, fica menos 1 elevado a n. Agora, aqui a gente tem uma escolha. O n a gente quer que comece de 0 ou de 1. Se começar de 0, se ficar assim, já está perfeito. Mas se começar de 1, ou eu tenho que colocar n menos 1 ou n mais 1. Porque o primeiro termo é positivo, né? Como eu estou querendo que comece de 1, eu vou fazer assim, ó. Menos 1. Perfeito? Aí, vezes. Agora, ó, tem uma fração, né? Ó. Como é que vai ser essa fração, né? Essa fração, ó, eu estou pensando que o n vai começar de 1, né? Ó. Então, para dar 3... Aqui está normal. 3, 4, 5, 6, tudo normal. Então, eu posso colocar n mais 2, né? Que eu quero começar o n de 1. Então, o primeiro n aí, ó. Se for 1, 1 mais 2, 3. Se for 2, 2 mais 2, 4. Se for 3, 3 mais 2, 5 e assim por diante. Tá certo? Olha aí. Tá? Agora, olha só. O denominador. Ah, o denominador tá legal, ó. São potências de 5, né? Então, é 5 elevado... 5 elevado a n. Agora, eu tenho que ver se não é como esse aqui, ó, que diminuiu 1, né? Ó. Como o n está começando de 1, se o n for 1, vamos ver o que satisfaz. 5 elevado a 1 é 5. 5 elevado a 2, 25. 5 elevado a 3, perfeito, deu certinho, né? Ó. Então, esse é o termo geral da sequência, né? Ó. Então, esse é o nosso AN. Aí você pode perguntar, mas professor, e se eu quisesse que começasse de 0? Aí, ó, você está voltando um passo. Ao voltar um passo, se começar de 0, ó, aqui não precisa do menos 1, porque menos 1 elevado a 0 é 1 é positivo. Aí menos 1 elevado a 1, que seria o seguinte, seria negativo, tá certo? E aqui, ó, como eu vou começar de 0, em vez de ser n mais 2, tem que ser n mais 3.
Porque 0 mais 3 dá 3, 1 mais 3 dá 4 e assim por diante. Aqui, ó, também vai mudar. Em vez de ser n, ó, como o primeiro é 5, então tem que ser n mais 1. Porque 0 mais 1 daria 1 e apareceria a todos. Tá certo? Alguma pergunta até aí? Então, vamos lembrar aqui dessa fórmula, né? Que eu acho que é essa que vai ser, né? Então, vamos lá, ó. Eu vou só repetir aqui o que ele está colocando nos termos, né? Ó. Aí a conclusão, ó, exatamente a nossa fórmula. Menos 1 elevado a n mais 1, n mais 2, 5 elevado a n. Perfeito? Deixa eu apagar isso daqui e voltar ao ponteiro. Vamos voltar ao ponteiro, opções de ponteiro. Tá, então, seguindo, né? Ó. Sequências que não têm uma equação de definição simples. Olha aí, né? PN, onde PN é a população mundial do dia 1º de janeiro do ano, né? Aí nessa daí, ó, para achar uma fórmula já não seria muito fácil, né? Porque quem seriam os termos dela? Seria o número da população da Terra a cada dia 1º de janeiro. Será que seria fácil achar uma fórmula desse negócio, né? Provavelmente não, né? Ó, a n é o algarismo da enésima casa do número e. Perfeito? Aí também, ó, esse número é irracional, então ele não segue uma sequência de formação. Então também seria difícil achar uma fórmula, tá certo? Mas a gente sempre pode dar um jeito nesse caso aqui, né? Tá certo? A sequência de Fibonacci, né? Que a gente acabou de fazer, né? Porque a nossa começou de 0, né? Perfeito? Olha aí. Tá ok? Tá? Observação, olha aí. Né? Olha essa sequência aqui, ó, que legal, né? Aquela primeira que foi dada, né? Eu vou fazer aqui na lousa para você ver o que ele está querendo dizer. Tá certo? Vamos lá. Vamos parar a apresentação. Olha aqui. Olha só. A ideia é a seguinte, né? Nós temos a sequência n sobre n mais 1. Esse é o nosso termo geral. Tá certo? Aí vamos lá. Eu vou colocar só no intervalo de 0 até 1. Perfeito? Bom, lembra quanto é que é o A1? O A1 é 1 sobre 2. Bom, se aqui for a metade, aqui está o A1. Perfeito? Não, dando para ver bem aqui, ó. Se aqui for a metade, esse é o A1 que é... Vou colocar aqui em cima. Meio. Perfeito? Quem é o A2? Então, é 2 sobre 3. 2 sobre 3. Então, ó, é 2/3. Aí o que eu tenho que fazer? Vamos supor que eu consegui dividir exatamente esse negócio em 3 pedaços iguais. Então, aqui está o A2. Tá certo? Que é 2 sobre 3, já que aqui é 1 sobre 3. Perfeito? Quem é o A3? O A3 é 3 sobre 4. Agora eu tenho que dividir em 4 partes. Aqui é a metade, então a metade da metade aqui é 1/4. Aqui, que é igual a meio, é 2/4. Aí, de novo, a metade, dá mais ou menos aqui a metade. Então, aqui só pode ser 3/4, que é o nosso A3. Você já percebeu o que está acontecendo? Não é? Tá? Ó, se eu seguir aqui, ó, aqui eu vou ter 1,2, 1,3 e todos os 1. Você acha que quando eu continuar achando aqui, ó, A3, A4, que vai dar 4/5, o A5, que vai dar 6/5. Vamos dar um salto. O A197. O A197, que vai ser
Aqui está errado, né? Me perdoe aí. Aqui é 5 sobre 6. 197 sobre 198, né? Vamos dar outro salto, né? O A, digamos, sei lá, 1, 2, 3, 5, 7, 4. Então, isso aí vai ser 1, 2, 3, 5, 7, 4, dividido por 1, 2, 3, 5, 7, 5. Que é mais um, né? Tá certo? Você acha que, conforme eu for achando os valores, né? Vai ter algum que vai ser maior que 1? Preciso de uma resposta. Não, professor. Não vai ter. Por quê? Porque o numerador vai ser sempre uma unidade menor que o denominador. A diferença aqui, ó, é grande, né? Ó? Tá certo? A diferença aqui, ó, é grande, mas é um pouco menor. Como você pode ver, né? Tá certo? A diferença também é grande, mas é um pouco menor. Mas conforme você vai aumentando, a diferença, né? O que eu estou chamando de diferença? É o seguinte, esse aqui, ó, é o 0,5. Esse aqui é o 0,666, não é? Esse aqui, ó, é o 0,75, né? Esse aqui, ó, é o 0,8. Ou seja, eu vou cada vez ficar mais próximo do 1, ó. Tá certo? Eu vou cada vez ficar mais próximo do 1, né? Quanto mais maior for o termo, né? Quanto mais distante for o termo, né, do zero, né? Se eu pegar o termo 1 milhão, tá certo? Aqui vai ficar 1 milhão e 1 milhão e 1. Já pensou? É 1 milhão e 1 milhão e 1. Tá certo? Olha só. Isso aqui é bem perto de 1, né? Mas como vocês acabaram de dizer, isso nunca vai dar 1. Então, esse negócio, ele vai começar a se aglutinar aqui, né? Ele vai começar a se aglutinar aqui, né? Vai ficar cada vez mais próximo, e se aproximando do 1. Mas nunca vai dar exatamente igual a 1. Perfeito? Isso lhe parece com algo que vocês já viram? Limite. Exatamente. E o objetivo de estudar sequência é justamente encontrar os limites dela, né? Então, você diria o seguinte, ó, que o limite, quando o n tende a infinito, esse infinito aqui, ó, é só dos naturais, né? Só dos positivos. Mas não faz diferença. De n sobre n mais 1, você vai dizer, ó, é igual a 1. Por quê? Vai ficar tão próximo de 1 quanto você queira, mas nunca vai dar 1 ou passar. Tá certo? Então, conforme você vai pegando o termo maior, né? Eu quero saber o termo 1 trilhão. Né? O A 1 trilhão. Bom, o numerador é 1 trilhão e o denominador é 1 trilhão e 1. Né? Esse número é bem coladinho no 1, mas ele não é 1. Perfeito? Então, a ideia é que você saiba disso. Que sequências podem não. Algumas têm limite. Né? E o limite dessa daqui, né, ó, que você pode escrever assim, ou se tiver bem claro isso aqui, você pode fazer assim, ó. Quando o n tende a infinito, de a n, né, ó, é esse que é esse, né? Às vezes, a gente nem coloca isso, a gente subentende que ele está aí. A gente pode colocar só assim, né, ó. Perfeito? Às vezes também, eu vou apagar aqui embaixo, tá? Como isso está gravando, não tem problema, né? A gente pode fazer assim, ó. Olha aí, ó. Né? Então, vou só escrever assim. A gente pode fazer assim, ó. Limite, quando n tende a infinito de a n, né? É o que eu escrevi lá. Ou pode ser limite, é você colocar realmente o termo geral, tá certo? N sobre n mais 1 igual a 1, tá certo? Ou você pode fazer limite de a n, que é igual ao limite de n sobre n mais 1 igual a 1. E muitas vezes eu vou colocar só assim, ó. Quer dizer que a sequência n sobre n mais 1 está convergindo para o número 1. Perfeito? O que significa convergir para o número 1? Tem termos da sequência tão próximo do 1 que a distância é praticamente zero. Perfeito? Alguma pergunta até aqui? E a partir de agora é isso que a gente quer. A gente quer achar condições para que
as sequências têm um limite ou não. Perfeito? Né? Aí você vai dizer, ah, professor, mas aí é fácil, olha só. Era só eu usar a regra de L'Hopital aqui, ó, que eu já acharia 1. É verdade, né? Porque isso funciona. Quando as funções tiver termos somente positivos, né, crescendo, né, tá certo? Quando você vai substituir só termos positivos, né, é o equivalente a você calcular uma sequência, né, de números naturais, né? Nas funções, né, se você pegasse assim, ó, limite de x sobre x mais 1, quando x tende a infinito, aquilo está pegando todos os valores de x, né? Ó, tá certo? Todos os valores, né? Inclusive os quebrados. Aqui não, está pegando só inteiros. Mas tem um teorema que garante que não há diferença. Perfeito? Então você pode usar as regras de função que você sabe para calcular o limite, de sequência também. A gente vai já chegar aí. Perfeito? Então vamos continuar. Então, é isso aí que estava querendo dizer, né? Aqui parece que está em cima, mas a gente viu que não consegue chegar, né? Chega bem perto. Tão perto que a diferença é quase zero, né? Tá aqui, né? Ó, aí veja, olha só. Se fosse a função, teria que ter a linha aqui, né? Da curva da função. Como não é a função, ó, é só a imagem do 1, do 2, do 3, então são apenas pontos, né? Ó. A distância de um para o outro é sempre a mesma, mas a distância até 1, ó, vai diminuindo até ficar bem perto. Né? Alguma pergunta? Então é isso que está acontecendo aí. Tá certo? Então, primeira definição, que é a definição de limite. Olha aí. Uma sequência AN tem limite L e escrevemos o limite de AN quando N é infinito é igual a L, como eu escrevi agora há pouco, né? Ou AN tendendo a L quando N tende a infinito, né? Se pudermos tomar os termos AN tão próximos de L quanto quisermos, ao fazermos N suficientemente grande, que eu acabei de explicar exatamente que é isso que ocorre lá com aquela outra função. Se o limite de AN existir, dizemos que a sequência converge, né? Ou que ela é simplesmente convergente. Caso contrário, que ela não converge ou que ela diverge. Então, se a sequência tem limite, então ela é convergente, ou a sequência converge. Se a sequência não tem limite, ela é divergente, ou a sequência não converge. Perfeito? Tem várias maneiras de não ter o limite, tá? Tem várias maneiras, né? A gente vai já ver, tá certo? Olha aí, aqui tem várias formas. É como aqui, ó. A gente viu naquela N mais 1, que ela converge dessa maneira aqui, né? Ó. Perfeito? Só por baixo, né? Porque todos os valores são menores que 1, né? Como a gente viu agora há pouco no quadro, né? Mas pode ser que em algum momento ela ultrapasse, mas comece a voltar também para o limite, seja ele qual for. Tá certo? Ou então ela pode oscilar, né? Ó, mas de maneira que ela está fechando para ficando cada vez mais próximo do limite, né? São várias formas de ver. Ó. A definição oficial é essa aqui, ó, né? Se para cada epsilon maior que zero existir um inteiro correspondente a n tal que n maior que n, então a n menos L tem que ser menor que epsilon. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que se a sequência converge para um determinado valor, que ele está chamando aí de L, né? Eu vou escrever aqui na lousa, que eu acho que vai ficar melhor de entender. Eu acho que vai ficar melhor de entender aqui na lousa. Com o exemplo anterior, que já está até escrito lá. Está escrito, né? Então, vamos lá. Vamos para a apresentação e olhem aqui. Olha só. A definição é assim. Quando você fala que o limite, quando n tende a infinito, de AN é um determinado número L, significa o seguinte, que dado um epsilon maior que zero, existe n0 pertencente aos naturais, tal que qualquer n maior que n0
Então, a distância desse termo aqui, né, ó, até o limite, é menor que esse número. Né? Então, na verdade, esse número aqui é um cara que mede a distância. Então, ele fala o seguinte, que a partir de um certo termo, não é, ó, você consegue termos das sequências tão próximo do L que é menor que essa distância que você está assumindo aqui. É como se eu dissesse assim, ó, vamos supor que eu coloque aqui, sei lá, vamos ver, vamos dizer que esse epsilon é, vamos pegar um epsilon não muito grande, pequeno, 1 milésimo. Então, ó, esse pedaço aqui, ó, é o epsilon, e esse pedaço aqui também é o epsilon. É como se fosse um intervalo, né, ó, né, que começa aqui, ó, em 1 menos epsilon, deixa eu pegar um pincel que esteja melhor, e acaba em 1 mais epsilon, né, ó, que é esse outro pedaço. Você tá vendo, né? Quem é esse cara aqui? 1 menos epsilon é 0,999, não é isso? E 1 mais epsilon é 1,001. O que isso diz? Né, ó? Você cria um intervalo com epsilon de tal maneira que a partir de um certo índice, todo mundo está aqui dentro. Perfeito? Aí qual é esse índice? Sei lá, não sei, né? Mas eu tenho certeza que tem, né? Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Se o A for 1000, vamos ver se vai funcionar. Alguém está com calculador aí perto? Alguém está com calculador aí perto? Para que eu não pare para fazer a conta? Eu estou, professor. Tá, então calcula isso aqui e me diz quanto é que dá. Ó, isso aqui tudo é para essa sequência aqui, ó, tá? Deu quanto aí? 1000 dividido por 1001. 0,999000,999. Quantos noves? Dízima periódica. 3 Quantos noves, noves? 3 zeros. Hã? 3 noves, 3 zeros e se repete, uma dízima. Tá, mas qual é o próximo número? 999000. O outro 999 assim? Tá. É uma dízima. Tá, tudo bem. Acredito em você, não estou duvidando não, só queria ter certeza do valor. Esse aqui? Não, vou pegar esse não, né? Vamos pegar 1500, que é melhor. Divide aí 1500 por 1501. Dá 0,999333,777 Não, e peraí. 50. São quantos noves? 3 noves, Aí depois, 333, aí, assim, 333? 777 e depois números diversos. Assim, desse jeito? Exato. Bom, pelo menos na calculadora aqui. Não sei qual é a precisão exatamente. Tá errado. Ixi, deixa eu Tá ver errado. aqui. Não, tá certo, tem que dar maior, né? Tá certo, tem que dar maior. Tá certo? Não, tá certo, tem que dar maior. Agora, olha só. Você pode dizer o seguinte, ó, veja aqui. Eu não sei se é a partir do 1000, porque pode ser antes. Pode ser a partir do 998, não sei. Mas já a partir do 1000, ó, todo mundo tá aqui dentro, né? Ó, aqui nessa parte, né? Ó, porque aqui, ó, é 099. Então, todo mundo que é 099 tá mais para a direita. Mas não é 1. Tá certo? Então, é isso que está dizendo aqui, ó. Ó, isso aqui, ó, a distância do 099 até o 1, tá certo? É 0,01. A distância desse aqui até o 1 é menor que 0,1. E desse aqui é menor ainda. Perfeito? Então, todo mundo que você pegar depois do A1000, tá tudo aqui dentro, né? Na verdade, podia estar desse lado ou desse, isso não importa. Mas o importante é que esteja dentro do intervalo. Como está só desse lado, vai estar só desse lado, porque todos serão menores que 1, como a gente viu agora há pouco. Mas não importa, às vezes, estar de um lado, do outro, não importa, mas o importante é que sempre que você pegar o termo a partir do N0, no caso o N0 aqui, ó, é o 1000, ó. Esse é o AN0, tá certo?
quer dizer que o nosso N0 é o 1000. Então, a partir do milésimo termo, todo mundo está aqui dentro. Pode ser que seja um pouquinho antes, pode ser que seja a partir do 999, eu não sei. Mas eu sei que a partir do 1000 está. Então, é isso que está dizendo aqui, ó. Se você criar um intervalo de amplitude epsilon em torno do limite, né, que no caso é 1, existe um número natural, né, ó, que no caso aqui eu estou chamando de 1000, né? Podia ser até um pouquinho menor, acho que funcionaria, de tal forma que qualquer outro termo maior que esse 1000, né, qualquer número natural maior que 1000, como índice do AN, a distância até o limite, que no caso aqui é o 1, né, ó, vai ser menor que esse epsilon, que no caso nós chamamos de 0,01. Tá certo? Ah, mas se eu pegasse menor? Não importa. Não importa se você pegasse menor. Se você pegasse um epsilon menor ainda, tá certo? O que ia acontecer é que esse cara seria maior. Tá certo? Por exemplo, como aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Talvez a partir do 100.000, do A 100.000, né? Todo mundo estaria, né? O intervalo seria bem menor, mas a partir do A 100.000, todo mundo estaria dentro desse intervalo. É isso que significa exatamente essa definição que está aqui. Perfeito? Entendido a definição? É isso que significa a definição, tá certo? É isso que quer significar a definição. Então, vamos continuar, né? Então, tá aí, ó. Né? Justamente o que eu acabei de falar, né? Ó. A partir do N0, né? Todo mundo está dentro do intervalo, né? Tá ok? Ó? A ideia está aqui o intervalo. Ó. Aqui seria o L mais epsilon e aqui seria o L menos epsilon. No nosso caso, 1 mais epsilon ou menos epsilon, né? Ó. Aí, a partir de um certo termo, todo mundo está nessa faixa aqui de intervalo. Tá certo? Vamos continuar. Teorema. Se o limite de f de x é igual a L, quando n tende a infinito, então isso ocorre a mesma coisa se em vez de usar um número real, aqui eu estou dizendo, eu estou usando números reais, né? Então, não só os inteiros, mas os quebrados também, né? Aí fala o seguinte, mas se você usar só os inteiros positivos, tá certo? Também vai funcionar, ok? É isso que ele está dizendo, que é o que eu falei lá em cima, né? Quando a gente calculou o limite de n sobre n mais 1, se fosse x sobre x mais 1, o limite era o mesmo. Então, eu posso usar as regras do limite de funções para resolver os problemas de limite de sequência. Posso usar da mesma forma, sem nenhum problema. Tá certo? Aqui uma outra definição. Suponha que o limite de AN, quando n vai para infinito, é igual a infinito. Significa que para cada número m positivo existe um número n inteiro, tá ok? Tá. O que significa isso? A ideia é a seguinte. Quando a sequência só cresce, deixa eu escrever aqui uma sequência que só cresce, aí você vai entender direitinho. Deixa eu escrever uma bem simples que só cresça. Espera aí. Deixa eu só apagar aqui para você entender essa definição que está sendo dada aí. Tá? Eu vou já passar aqui para o quadro para a gente ver. Então, só escrever a sequência aqui, ó, digamos, 2 elevado a n. O AN é 2 elevado a n. Tá, olha aqui o quadro, né? Vou tentar explicar essa definição aqui, tá? Vamos parar a apresentação. Olha aqui. O que ele está dizendo lá, né? Ó, ele está dizendo com o AN, mas eu vou dizer já com a sequência. Ele está dizendo o seguinte, que o limite, quando n tende a infinito, de 2 elevado a n, porque eu sei que essa aqui vai para infinito, certo? Aí ele está explicando o seguinte, como é que você sabe qual o significado dessa expressão? Ele está dizendo o seguinte, quando você pegar aqui os termos, digamos, 2, 4, 8, 16, né? Vai chegar um momento que vai ficar 1024, né? Que é isso aqui, ó, é 2 elevado a 10, né? Vai chegar um momento que isso aqui vai ser 2 elevado a 50.
né? Ele está dizendo o seguinte: quando a sequência vai para infinito, que é o caso dessa, se você pegar um número bem grande, sei lá, 10 elevado a 5, 10 mil, você consegue um N0, tá certo? Natural, claro, né? De tal forma que sempre que você pegar um termo da sequência maior que esse N0, tá certo? Então, esse termo, a N, vai ser maior que o N que tu escolheu. Tá certo? É isso que está dizendo. Olha aqui como isso acontece. O nosso M é 10 mil, né? Cadê o rapaz da calculadora? Tá aí? Colega da calculadora? Tá, né? Pode falar. Tá, perfeito. Olha só. Então, olha só. Ele está dizendo o seguinte, que existe um termo, né, da sequência que a partir dele, que depois dele, né, N maior que N0, todo mundo é maior que esse N que você escolheu, né? Vamos dizer que esse N0, vamos escolher um aqui e ver se serve. Vamos dizer que o N0 é 12. Calcula aí o A12 para mim, colega, que é 2 elevado a 12. Dá quanto? Quanto? Dá 4.096. Desculpa. 4.096. O 12, 4.096, não é isso? Tá, então é muito pequeno. Então vamos pegar um outro N0. Então esquece esse N0, não serve. Vamos pegar um outro N0. Pega um N0 igual a 15. Então é o A15. Dá 32.768. Tá, tenta o 14. 14? É, 2 elevado a 14. Dá 16.384. Ah, eu acho que é esse, é o A14, né? Na verdade, podia ser o A15, claro que podia, né? Mas eu quero pegar o menor possível. Dá 16.000. 384. Tá. Olha só. Então, depois desse aqui, né? Na verdade, com esse aqui já funcionaria, né? Já funcionaria. Na verdade, com o 13 já funcionaria. Mas vou pegar o 14. Todo mundo depois do A14, tá certo? Vai ser maior que o M, né? Ó, na verdade, o A14 já é maior que o M. Eu acho que se você pegar o N0 igual a 13, né? Você vai ter o A13. Toda vez que você pegar um índice, né? Ó, N maior que o N0, tá certo? Esse AN vai ser maior que o M. Quer ver? Ó? Por exemplo, o 13, o 14 né? Ó, vamos supor que o N é 14. Né? Já está aqui o N é 14. Já é maior que o N13, né? Ó, que o A13, né? Com certeza é maior que o A13, né? E claro, é maior que o M. Por que é maior que o M? Porque o meu M é 10 mil, né? Ó, vai ser maior que 10 mil. Tá certo? Ah, mas o senhor usou 10 mil, mas e se o senhor usasse, por exemplo, 5 milhões? Não importa. Isso aqui é uma potência de 2, não é? Ó? Vai chegar um momento que você vai achar um termo aqui que vai ser maior que 5 milhões. Vai ter um 2 elevado a sei lá quanto que vai dar maior que 5 milhões. Então, é isso que a definição quer dizer, né? Quando você tem limite da sequência indo para infinito, significa o seguinte, que existe um N0, tá certo? Tá ok. Toda vez que você pegar um termo da sequência, tá certo? Que seja maior que esse termo N0, né? Que esse número natural seja maior que o N0, o termo da sequência associado a ele é maior que esse N que você escolheu. Seja ele quem for. Tá certo? Significa que ela vai para o infinito. O que eu estou dizendo? Ora, então essa sequência não tem limite. Perfeito? Por quê? Ela simplesmente só cresce. Né? Eu posso pensar, o limite é 5 milhões, porque vai ter uma infinidade de termos próximos de 5 milhões. É verdade, vai ter. Né? Mas chega um momento que passa e fica se distanciando. Né? Vai ficar muito maior que 5 milhões.
os termos da sequência. Como ela não se aproxima, né, não fica só a vida toda, né, os infinitos termos próximos dos 5 milhões, essa sequência não tem limite. Tá ok? Então, é isso que significa tender ao infinito, né, positivo. Ah, mas tem um equivalente para o negativo? Claro que tem. Tá certo? Claro que tem. Vai ser a mesma coisa. Só que, em vez de ser maior, você vai encontrar menor que n, né? Vai ter uma infinidade de termos bem menor que o n, tá certo? Não é só menor, tem que estar menor e se distanciando, né? Sendo cada vez menor ainda. Tá ok? Então, vamos lá. Então, é isso que quer dizer aqui, né? Então, propriedade do limite. Suponha que tenha duas sequências que sejam convergentes. Já sabe o que significa ser convergente. Elas têm limite, né? Elas se aproximam de um determinado número, tá certo? E C uma constante. Então, aqui são só as propriedades, né? Ó, se você tem duas sequências convergentes, o limite da soma é a soma dos limites. Tá certo? Da diferença, a diferença dos limites. Se tem uma constante que multiplica a sequência, então o limite é a constante multiplicando o limite da sequência original, né? Ó, o limite da constante é sempre ela própria, né? Ó, perfeito? Exatamente como em funções, né? Na verdade, aqui, ó, se você mudasse aqui para funções, funcionaria do mesmo jeito. Tá ok? Limite do produto, produto dos limites. Limite do quociente, quociente dos limites, desde que o limite do denominador não seja zero, né? Porque senão não existiria a fração. Perfeito? Então, são só propriedades do limite. Essa aqui é boa, né? Ó, se tu tem o limite e você observa que os termos estão elevados a uma potência fixa, tá certo? Então, você pode esquecer a potência, por enquanto, calcular o limite e depois pegar o resultado do limite e elevar a potência, né? Mas isso só funciona para potências positivas e sequências que sejam só positivas, né? Tá ok? Então, vamos lá. Olha aí. Teorema do confronto, ou do sanduíche, né? Não sei se vocês lembram, a gente usou isso daí para provar que o limite do seno de x, quando x tende a zero, é 1, né? Aqui tem o equivalente também para a sequência, né? Se você consegue achar o limite do AN e do CN, e eles são os mesmos, né? No caso L, então a da sequência que está entre as duas vai para L também. Isso é óbvio. Imagina o seguinte, que tu tem duas sequências que vão para um número só. A que está entre elas, né? Também tem que ir. Perfeito? Né? Ó, como aqui, ó. Tu tem essa aqui que vai para um certo valor e essa outra aqui, que é o AN, né? Ó, indo para o mesmo valor. Então, qualquer sequência que esteja aqui, entre as duas, se aglutinando, sempre entre elas, sempre, né? Não pode ultrapassar, né? Está sempre entre elas, então vai ter que ir para o mesmo limite. Perfeito? Né? Outra coisa. Tu tem uma sequência, tá certo? Vamos supor que ela tenha termos positivos e termos negativos. E tu não consegue achar o limite dela. Aí o que é que tu fazes? Tu esquece o sinal e olha como se ela tivesse todos os termos positivos. Tá certo? E calcula o limite dela. Se esse limite for zero, então da sequência sem o módulo também vai para zero. É isso que está dizendo, né? Eu vou dar um exemplo aqui para você ver. Vou dar um exemplo de uma sequência onde ocorre isso, né? Ok? Essa sequência é uma sequência muito importante porque ela gera a série, né? Não esqueça que nosso objetivo é estudar a série. Ela gera a série chamada... Deixa eu me lembrar aqui a série... Chamada de série harmônica, né? Certo? A série harmônica. Né? A sequência... Chamada de sequência harmônica também, né? Tá certo? Tá? Então, vamos parar aqui a apresentação e olhar aqui o quadro. Eu vou explicar o teorema, então, tá? Com um exemplo. Olha só. Imagina essa sequência aqui. Você consegue ver que os termos dela são esses?
Ó, eu vou começar o n de 0. Não, de 0 não pode começar, né? Então, vou colocar n mais 1 aqui. Então, quando n for 1, vai dar 2, vai dar positivo, né? Então, é 1. Quando n for 2, aí vai dar negativo. Quando n for 3, 3 aqui, vai dar positivo de novo. E assim por diante. Isso aqui, ó, podia te dar uma falsa impressão, né? Porque, olha só, se você tem aqui, ó, o menos 1, e aqui o 0, tá certo? Ó, esse aqui é o primeiro termo da sequência. Não é? Quem é o segundo? Aí o segundo é esse aqui, ó. Alguma dúvida? Tá certo? Quem é o terceiro? Aí eu vou dividir aqui em 3 partes, né? Mais ou menos iguais, suponha que esteja igual. Tá certo? Aqui é 1/3. Esse é o A3. Né? Menos 1/4. Aí é a metade da metade, né? Só que negativo. Esse é o A4. Tá certo? O próximo seria mais 1/5. Então, eu dividiria em 5 partes, digamos que deu aqui, né? Aqui é 1/5, então aqui é o A5, né? Você percebe o que está acontecendo? Conforme você vai pegando os termos, o negócio vai se aproximando de 0, mas por um lado e pelo outro, né? Vai se aproximando de 0. Então, pelo desenho aqui, pelo que nós fizemos, qual é a conclusão? Que o limite, quando n tende a infinito, de menos 1 elevado a n mais 1 sobre n é 0. Tá certo? Mas a ideia é a seguinte. Aqui eu fiz, né? Tá dando para ver que vai se aproximar de 0, né? E vai dar 0. Mas suponha que você não visse. Tá certo? Aí o que você faz? Né? Você pegaria assim, ó. Quem é o AN? O AN é menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. Pegue o módulo disso. Quem é o módulo de AN? Ó, o módulo de AN é só suprimir o sinal e fica todo mundo positivo. Então, isso é 1 sobre n. Aí, o que o teorema fala? O teorema fala o seguinte. Se você calcular o limite quando n tende a infinito, não da sequência, mas do módulo dela em módulo, né? Porque ela em módulo, ela fica assim, né? 1, meio, 1/3, 1/4, etc. 1 sobre n, etc. Né? Tá certo? Aqui a gente está vendo bem. Se a gente está mantendo fixo o numerador e aumentando o denominador, isso aqui só tem um local para onde vai, né? Só pode ir para 0. Né? Mas vamos calcular com o limite utilizando a ideia de função. É o limite, quando n tende a infinito, de 1 sobre n. É o que eu acabei de falar. Se você está fazendo isso aqui crescer, isso aqui só pode ir para... Claro que nunca vai dar 0. Vai ficar cada vez mais próximo, né? Aí, qual é a conclusão? O teorema fala o seguinte, que se ela em módulo é 0, isso quer dizer o seguinte, que você garante que se você pegasse sem módulo, também daria 0. Que é o caso dessa, né? Então, você calculou do 1 sobre n, então você concluiu que menos 1 elevado a n mais 1 sobre n também dá 0, né? Por quê? Porque essa é o módulo dessa. Se em módulo ela vai para 0, então sem módulo. Se com módulo ela vai para 0, então sem módulo ela também vai para 0. Perfeito? Mas aqui ele havia demonstrado, né, ó, que vai realmente acontecer isso, né? Então é isso que o teorema fala. Se você tem uma sequência que é alternada, tá certo? E não sabe como ela converge, então tente olhar ela em módulo, que é esse caso. Calcula em módulo. Se der 0, ó, só serve se der 0, hein? Ah, mas deu 5, então também dá 5? Não. Pode não ser verdade. Só funciona com o 0. Perfeito? Se o limite for 0, então ela sem módulo também tem limite igual a 0. Alguma pergunta? Tá? Não, professor. O que é importante é isso, né? Você pode pensar, então se eu pegar qualquer sequência, uma sequência que vai para, sei lá, 3, então, quando eu for calcular
o limite dela. Em módulo, ela vai para 3. Então, quando eu for calcular o limite dela sem módulo, também vai para 3? Isso não é verdade, tá certo? Pode não ser verdade, pode até ser, mas não é um caso geral. Não esqueça que em matemática a gente quer que funcione para tudo, né? E esse negócio só funciona quando for zero. Tá certo? Né? Aí tá aí. Calcule esse limite. A gente já calculou, né? Ó. Você pode usar a regra de L'Hopital, né? Ó. Derivada é 1, derivada é 1. O limite da constante é ela mesma, então dá 1. Perfeito? Ele calculou aqui de uma outra forma, mas é melhor usando derivada. Tá ok? É mais rápido. Tá? Então, só repetindo. Calcula a derivada de n em relação a n, né? Claro, dá 1. A derivada de n mais 1 em relação a n, o do 1 é 0, do n é 1. 1 sobre 1 é 1, então o limite é 1, como ele fez aqui de uma outra forma. Tá certo? Aqui é a mesma coisa, né? Ó, mas não esqueça que você só pode usar a regra de L'Hopital se ficar 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, né? Ó, por exemplo, tu vai colocar infinito bem aqui. Ln de infinito é infinito. E o n é infinito mesmo, então ficou infinito sobre infinito, não é? Ó? Então, você pode usar a regra de L'Hopital. Né? Repetir de novo. Você pode usar a regra de L'Hopital se quando você substituir o valor, ou no caso infinito, né? Ó, em cima ficar 0, embaixo ficar 0, ou ficar infinito e embaixo ficar infinito. Aí você pode derivar. Caso contrário, não. Se você derivar aqui, ó, vai dar 1 sobre n. E se você derivar aqui, vai dar 1. Então, vai dar 1 sobre n. Quando você calcular o limite, quando n for para infinito, isso vai dar 0. Perfeito? Tá ok? Ó? Como eu lhe disse, ó, a derivada aqui, ó, dá 1 sobre n, né? Ele mudou para usar a função. Você não precisa, você pode fazer direto. 1 sobre x. E a derivada desse aqui é 1, né? Quando eu fizer o x ir para infinito, ou no nosso caso o n, aqui vai dar 1 sobre infinito, que é 0. Então, o limite é 0. Então, não esqueça disso. Sempre que você for calcular o limite, quando em cima for constante e embaixo ficar infinito, né? Não importa se a constante é positiva ou negativa, né? O limite vai ser sempre 0. Tá certo? Essa é a conclusão, né? Ó. Determine se a sequência menos 1 elevado a n é convergente ou divergente. Essa aí é boa, irmão. Essa aí confunde tudo, né? Alguém pode me dar uma opinião? O que é que você acha? Essa sequência é convergente? Eu não acho que é convergente, professor. Tá. O que é bom? Ela vai dar um outro tipo de... É verdade, ela não é convergente, mas ela vai dar um outro tipo de divergência, né? A gente já viu a primeira divergência, que é quando ela vai para infinito. Se ela vai para infinito, né? Só significa que ela cresce muito, mas ela não tem limite. Tá certo? Porque infinito não é número. E limite tem que ser um número. Entendeu? Tá? Então, o primeiro exemplo de não convergente, de divergência, foi quando ela vai para infinito. Tá legal? Então, eu vou só escrever aqui e já vou botar aqui no nosso quadro. Tá certo? Escrever aqui, converge? Essa é a pergunta. Então, vamos lá. Vamos parar a apresentação. Olha só. Eu vou escrever os termos dela aqui para ficar bem claro. Quando n for 1, é óbvio que é menos 1. Quando n for 2, vai ser 1. E vai ficar alternando. É assim. Tá certo? É claro que... Por que o limite da constante é constante? Porque eu estou pensando o seguinte. Porque imagina que a sequência é 5, 5, 5, 5, etc. Né? Isso aqui está convergindo para 5. É sempre 5, né? É óbvio, né? Você tem menos 3, menos 3, menos 3, etc. Sempre menos 3. Então, essa sequência converge para menos 3. Alguma dúvida até aí? É por isso que o limite da constante é ela própria, no caso de sequência. Por quê? Porque a sequência é constante. Perfeito? Porque a sequência é constante, né? Então, o que é o limite? É estar bem próximo, né? Nesse caso, está mais que próximo. É o próprio cara, né? É o próprio cara, né? A definição lá do epsilon vai funcionar bem aqui, né?
certo? Aí a pergunta é, e essa, converge ou diverge? Ela diverge exatamente por isso. Porque eu não sei se vai dar menos 1 ou 1. Ok? Eu não sei se vai dar menos 1 ou 1. Né? Uma coisa importante em sequência são subsequências. O que é uma subsequência? Tu tem uma sequência e tu pega alguns termos dela. Por exemplo, entenderam a ideia aqui da convergência, né? Vou continuar falando disso ainda, ok? Tem umas coisas importantes. Imagina que tem aquela sequência lá que converge para zero, 1 sobre n. A gente sabe que ela converge para zero, né? Tá aqui os termos dela. 1, meio, 1/3, 1/4, etc. 1 sobre n. Certo? Vou pegar duas subsequências dela. O que é uma subsequência? É uma sequência com apenas alguns termos, né? Mas não esqueça que uma subsequência tem que ser uma sequência também. Ela tem que ter infinitos termos, né? Vou pegar assim, ó. Vou pegar a subsequência onde o denominador é ímpar. Alguma dúvida que essa sequência está dentro dessa? Hã? Me desculpe, mas é terrível esse negócio da gente não ter resposta, entendeu? Tá. Alguma dúvida que essas duas sequências estão dentro dessa? Não, né? Por quê? Aqui tem todos os inteiros aqui embaixo, né? Ó, positivos. Aqui não, só tem os ímpares e aqui os pares. Então, se eu juntar as duas, dá essa, né? Então, são duas subsequências dessas, né? O que a gente pode saber sobre sequência? A gente sabe que essa vai para zero. Se uma sequência vai para zero, qualquer subsequência dela também tem que ir para zero. Ou seja, para o mesmo limite. Na verdade, a teoria geral é assim, né? Se uma sequência converge para um certo número, toda subsequência dela converge para o mesmo número. Como no nosso caso aqui o número é zero, então qualquer subsequência tem que ser sempre infinita, que você tomar também converge para zero. Qualquer uma, imagina que tu pegasse assim, só as potências de 2. 1, meio, 1/4, tem um momento que chega a 1/8, não é isso? É um outro tipo de... é uma outra subsequência, que aparentemente, né, ó, tem até menos termos, né, mas é só aparentemente. Ela também vai para zero, né? Então, se a sequência original vai para zero, qualquer subsequência dela tem que ir para o mesmo valor. Tá certo? Aí, ó, o que acontece com aquela? Olha só. Posso apagar aqui, ó? Posso? Olhe por que essa não tem limite. Vamos pegar duas subsequências dela. Vamos pegar a subsequência dos termos de ordem ímpar. Esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, esse aqui é o A3, esse é o A4, esse é o A5. Se eu pegar e formar uma subsequência com termos de ordem ímpar, alguma dúvida que esse aqui vai para menos 1? Hã? Alguma dúvida que essa subsequência aqui, ó, formada pelo A1, o A3, o A5, etc., vai para menos 1? Vamos pegar agora os pares. 1, 1, 1. Aqui é o A2, o A4, o A6. Alguma dúvida que ela vai para 1? Não. Lembra que nós dissemos antes? Se uma sequência converge para um valor, qualquer subsequência dela tem que ir para o mesmo valor. Mas aqui nessa, de menos 1 elevado a n, eu consegui duas subsequências que vai para valores diferentes. Então, essa aqui, ó, não tem limite. Ela não converge. Perfeito? Está bem claro porque menos 1, 1, menos 1, 1, ou podia começar aqui 1, menos 1, menos 1, que seria a mesma coisa, quer dizer, seria outra, né? Mas a ideia de não convergência é a mesma. Perfeito, né? Então, vamos seguir. Então, é por isso que ela não converge. Tá certo? Porque, infelizmente, ela oscila e não oscila de maneira boa. Ela não é como aquela lá, 1 menos meio, menos 1/3, que converge para zero, né?
ela oscila de tal maneira que não funciona, né? Tá certo? Então, vamos seguir. Aí, ó, né? Aqui, ó. Tem momento que é só 1 e tem momento que é só -1. Então, ó, ela não se aproxima de ninguém, né? Ó. Ela vai longe de todo mundo o tempo todo, né? Ó. Perfeito? Então, ela é divergente, como a gente já sabia, né? Essa outra aí a gente já fez, eu posso, né? Nós fizemos de duas maneiras diferentes, né? Perfeito? Né? Nós fizemos de duas maneiras diferentes, né? Tá certo? Aí, ó. Outro teorema. Se o limite de AN é L e se a função f for contínua em L, então o limite de f de AN é igual a f de L, né? A ideia é bastante simples, né? Na verdade, assim, tu tem uma sequência que converge para um valor. Aí tu quer a imagem desses valores. Aí dá uma outra sequência. Então, essa sequência vai convergir para a imagem do limite da sequência, né? Ó, tu tem a sequência, aí tu calcula a função em todos os termos dela. Então, o resultado, né, desse limite só pode ser a imagem do limite da própria sequência, como diz aqui, né? Tá certo? Como é o caso aqui, né? Olha esse exemplo, né? Já em seguida o exemplo para esclarecer bem, né? Já em seguida o exemplo para esclarecer bem, né? Então eu quero saber o limite desta sequência, né? A sequência é seno de π sobre n. Então eu tenho essa sequência. Ela converge ou diverge, né? Então vamos parar a apresentação um pouquinho e fazer as contas. Todo mundo está vendo bem aqui, né? Então vamos lá. Vamos pegar essa sequência aqui, ó. O termo geral dela é óbvio que é o π sobre n. Então vamos calcular esse limite. Qual é o limite? Né? Quando o n tende a infinito, falei que não ia colocar isso, né? Mas tanto faz colocar ou não, de a n. É a mesma coisa que o limite, quando n tende a infinito, de π sobre n. O que nós dissemos? Constante dividido por infinito, o limite é zero. Perfeito? Então eu sei que a sequência π sobre n vai para zero. O que foi dito? Que o limite, quando n tende a infinito, do seno de π sobre n, esse é o que eu quero saber, isso é o limite, quando n tende a infinito, o π sobre n eu vi que vai para zero, então esse é o limite, quando n tende a infinito, de zero, então isso dá zero. Perfeito? Alguma pergunta? Né? Se fosse cosseno, professor, não. Não é seno, é cosseno. De π sobre n. É uma coisa, né? O limite, quando n tende a infinito, do cosseno de π sobre n é igual ao limite, quando n tende a infinito, do cosseno. Bom, esse aqui está calculado aqui, né? E foi zero. Então é cosseno de zero. Quanto é o cosseno de zero? É 1, né? E o limite de 1 é 1. Então, ó, para o seno dá zero e para o cosseno dá 1. Mas π sobre n, em ambos os casos, vai para zero, né? Mas é como disse o teorema. É a imagem da função, né? Se você está calculando as imagens do π sobre n, então vai ser a imagem do limite. Como o π sobre n é zero, para o seno vai dar zero. E para o cosseno de zero é 1. Perfeito? Acho que a ideia é bastante simples, né? Não tem nada assim que faça ficar complicado, né? Então, vamos logo adiantando aqui. Opa, tem um problema. Eu não estou apresentando, né? Esqueci de apresentar, me perdoe aí. Quando acontecer isso, colegas, por favor, me lembrem, né? Que senão fica ruim na gravação, não vai dar para ver.
Opa. Agora. Tá aí, né? Ó. Como a gente já sabia, né? Agora, olha esse aí. Esse é interessante, né? Esse aí é legal porque a gente sabe que o n fatorial cresce muito e o n elevado a n da mesma forma cresce que só ele, né? Mas a ideia aqui para resolver é simples, né? Essa sequência aqui, n fatorial sobre n elevado a n, converge ou diverge? Né? Aqui vai ficar fatorial de 1 sobre 1 elevado a 1. Fatorial de 1 é 1, 1 elevado a 1 é 1, então o A1 dá 1. Quem é o A2? Fatorial de 2, né? Sobre 2 ao quadrado, né? Perfeito? E isso dá meio, né? Quem é o A3? Fatorial de 3 sobre 3 ao cubo, né? E assim por diante, né? Em geral, é isso que ocorre, né? Tá ok? Tá? Agora, pense assim. Pense cada uma dessas como se fosse uma sequência, né? Eu vou ter a sequência 1 sobre n. Aí eu vou ter a sequência 2 sobre n. Vou ter a sequência 3 sobre n. E etc, né? Até a sequência n sobre n, né? Tá certo? Agora, nós vimos o seguinte, que se o limite de duas sequências existe, então também existe o produto do limite entre elas. E mais, o produto do limite de duas sequências é o limite do produto dos limites de cada uma, né? Então, pense assim, ó. Pense essa aqui como uma sequência isolada. Você sabe que ela vai para 0, né? Perfeito? Essa aqui, ó, isoladamente, você também sabe que vai para 0. Essa aqui, isoladamente, também vai para 0. E essa última aqui, ó, vai para 1, né? Então, quanto é que vai dar esse limite? Espera aí que bagunçou aqui. Vamos lá. Nesse caso, daria 0, professor? Rapaz, espera aí que eu estou pensando, porque eu vi um problema. Olha aí. Pelo teorema do confronto, ela converge, né? E mais, ela converge para 0, né, olha aí. Perfeito? Exatamente isso. Ele fez de outra forma, não fez como nós fizemos, né? Mas é isso aí. Vai para 0. Converge para 0. Tá certo? Aí, mas tem uma outra coisa importante. O que significa ela convergir para 0? Alguém tem alguma ideia? Ó, a gente sabe que isso aqui, ó, se você olhasse só para essa aqui, ó, você sabe que ela vai para infinito, né? Ó. E se você olhasse só para essa aqui também vai para infinito, né? Tá certo? Olha a ideia de infinito diferente. Se a estima vai para infinito, vai para infinito, né? Você vai pensar, bom, infinito sobre infinito, né? Então tá crescendo, deve ir para 1. Mas não, porque os infinitos são diferentes, tá certo? Essa aqui vai para infinito, mas ela vai para infinito muito mais rápido do que a de cima, tá certo? Como a de cima fica para trás, e essa cresce muito mais rápido que ela, por isso que o negócio converge para 0, né? E saber isso é muito importante. N elevado a n é muito maior que n fatorial. Perfeito? Saber isso é importante, por isso que isso vai para 0. A gente vai utilizar isso mais lá na frente, quando estivermos estudando sério essa ideia, né? Tá certo? Agora aqui, ó. Essa é legal.
Essa é a que vocês estudaram lá no ensino médio, né? Você consegue reconhecer? No ensino médio, você estudou PA e PG. Essa aí é qual? PA ou PG? Hã? É PG, professor. É, PG, exatamente, né? PA, ninguém nem olha aqui porque não, pro que nós vamos fazer não serve, né? Certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho a seguinte sequência. R elevado a N. A pergunta é, ela converge ou diverge? Não é? Tá ruim aqui, né? Melhorou. Perfeito? Então, eu tenho aqui, ó. Olha só. R elevado a N é o seguinte. É R ao quadrado, R ao cubo. Ó, podia começar de 1, né? Se o N começasse de 0, mas não vai fazer diferença. Não na convergência, nem na divergência, né? Tá certo? Então, o que nós queremos saber é se ela converge ou diverge. Imagina o seguinte. Se o R é igual a 0, não há problema. Por quê? O que é isso? Isso é 0, 0, 0. E isso converge. E converge para onde? Para 0, obviamente. Tá certo? Se o R é 1, também não há problema, né? Isso é 1, 1, 1. E isso converge para 1. Agora, se o R é menos 1, isso dá 1 dá menos 1. É aquela lá que a gente falou que não converge agora há pouco, né? E ela diverge. Perfeito? Alguma dúvida? Tá certo? Então, ó, sabemos que ela converge para esse e para esse. Mas ainda tem uma infinidade de números, né? Vamos pegar aqui, ó. Se o R é maior que 1, ela continua R ao quadrado, R ao cubo, etc, né? Aí a pergunta é, converge ou diverge? O que você acha? Hã? Ela diverge, professor. Ela diverge. Bom, então, se o R for menor que 1, eu lhe pergunto, ela converge ou diverge? Pense num exemplo. Qual é a condição? Hã? Qual é a condição? Não está aparecendo, é? R menor que 1. Está aparecendo? R menor que 1? Tá um pouco cortado. Tá, mas é menor que 1. O que você acha? Converge ou diverge? Deixa eu apagar e colocar mais em cima um pouco. Aqui. Converge ou diverge? R menor que 1. Diverge do mesmo jeito. Diverge do mesmo jeito. Pega um exemplo. Pega 2. Então vai ficar 2 menos 2. Que 2 menos 2? Menos 4. 8 menos 8. Aí lembra que eu falei que para ela convergir, as subsequências também tem que ir para o mesmo local? O menos 8, menos 16, né? Desculpa. Pega só os ímpares. Só cresce, né? Vai para o infinito, né? Opa. Só cresce, vai para mais infinito, né? Pega só os pares agora. Né? A1, A3, A5, vai só crescer. Esse aqui não, já vai diminuir muito, também não converge, né? Então, não converge. Perfeito? O que falta verificarmos? Falta verificarmos o que acontece entre o 0 e o 1, entre o menos 1 e o 0, né? Perfeito?
Então, o que é que nós já temos? Nós já temos o seguinte, que se o R é menor que 1, menor ou igual a 1, é divergente. Que se o R é menor que 1, é divergente. Perfeito? Tá ok? Sabemos que converge no 0 e no 1, né? Então, R igual a 0 ou igual a 1 é convergente. Tá faltando só entre agora, né? Tá faltando só 2 pedaços, né? Tá? Eu vou escrever aqui o esquema do que nós já fizemos e do que falta. Olha só. Se isso for a reta real, ó, veja que não é o expoente, é o R, né? 0, menos 1 e 1. A gente já olhou esse aqui, né? Ó, incluindo o menos 1, né? Ó, já olhou esse aqui e já olhou esse aqui. Já olhou tudo isso. Está faltando só esse pedaço e esse. Ou seja, está faltando quando o R estiver entre 0 e 1 e quando o R estiver melhor, entre menos 1 e 0. Tá certo? Vamos olhar para esse aqui. Tá certo? Então, bom, a sequência, como eu não sei quem é o R, vai ficar assim mesmo, né? E aí, converge ou diverge? Diverge, professor. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. 0 menor que R. Ah, desculpa, professor. Converge. Ah, tá. Perfeito. Ela converge, exatamente. Né? Pega um exemplo. Pega meio. Vai ter meio elevado a N. Isso aqui não é a mesma coisa que 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo. Ó. Veja que o numerador permanece fixo e o denominador aumenta, né? Então, isso só pode ir para 0. Claro que não acontece só com essa. Acontece com qualquer uma entre 0 e 1. Por quê? Porque o numerador sempre será menor que o denominador e será fixo, né? Tá certo? Então, isso aqui converge para 0. Perfeito? Tá. Eu não vou apagar esse, não. Agora, olha essa outra aqui também. R. Aqui também não dá para mudar, né? R é o cubo, etc. Converge ou diverge? Entre menos 1 e 0. Pega menos meio. Como é a sequência? Menos meio, menos 1, aliás, mais 1 quarto, menos 1 oitavo, etc. Perfeito? Certo? Se você pegar em módulo, essa aqui vira essa? Se você pegar o módulo dessa, ela vira essa? Claro que sim, né? Porque em módulo ela fica tudo positivo. A mesma coisa, mas tudo positivo. Lembra do teorema que se você pegar a sequência em módulo e ela convergir para 0, então a outra, original, também converge para 0? Perfeito? Então, conclusão. Né? Conclusão, mas a gente não demonstrou, a gente está só comentando, né? Só para não perder tempo. Então, essa aqui também converge para 0. Perfeito? Essa também converge para 0. Então, não importa, né? Tá ok? Então, são convergentes, né? Então, a afirmação que eu vou fazer agora não quer dizer que eu vou afirmar o limite. Eu não sei, eu só quero saber se ela converge ou diverge, não é isso? Então, a gente vai fazer assim. Se o R tiver entre menos 1 e 1, incluindo 1, qual é a conclusão? A sequência R elevado a N é convergente. Perfeito? Então, ó, a sequência geométrica é convergente se a razão tiver entre menos 1 e 1. Então, é isso que está sendo dito.
Se o R for menor ou igual a menos 1, ou o R for maior que 1, isso quer dizer que a sequência Rn é divergente, não converge. Perfeito? Então é isso que ocorre, né? É isso que nós vamos ver no slide. Se tiver entre menos 1 e 1, incluindo 1, convergente. Se for menor que menos 1, incluindo menos 1, ou maior que 1, ela é divergente. Por quê? Essa aqui sempre cresce e essa aqui não dá nem para saber, né? Que ela fica oscilando, né? Ela fica oscilando, então ela já diverge naturalmente, né? As daqui não, as daqui vão para infinito, mas já falei que infinito não é um limite. Por isso que ela converge. O comportamento dessas quando é maior que 1 é que elas sempre crescem. E essas aqui não, elas oscilam, né? Já essas aqui, ó, às vezes crescem, às vezes decrescem, às vezes oscilam, né? Mas elas se aproximam de alguém, elas são convergentes. Perfeito? A ideia é simplesmente essa, tá? Vamos voltar para a nossa apresentação. Eu quero encerrar esse negócio de limite hoje ainda, meus amigos. Mas eu acho que não vai dar, não, que eu acho que eu já vou encerrar, porque eu tenho a outra aula, tá certo? Vamos só ver o que tem aqui ainda. Tá? Então é isso, né? Aqui está só o esquema da demonstração, né? Perfeito de tudo que nós dissemos, né? Exatamente como nós dissemos. Tá certo? Exatamente como nós dissemos. E aqui são as interpretações geométricas, né? Tá certo? Então aqui está só o resumo do resultado final. Tá? Uma sequência chamada monótona. Isso aqui a gente vai ver só na próxima, tá ok? Colegas, então a gente encerra aqui, né? Tá certo? E na próxima aula a gente continua.